E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante sobre conflito, orgulho e a diplomacia genial de uma mulher que ficou no meio do fogo cruzado, sabe? Entre um marido completamente sem noção e um guerreiro prestes a explodir. Pois é. Será que as palavras podem ser mais fortes que uma espada? Essa é a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje. A gente vai ver um momento em que a resposta para essa pergunta foi, literalmente, a diferença entre a vida e a morte para muita gente. Bom, e tudo começa como muitas grandes confusões, né? Com um insulto. Um ato de pura arrogância que foi a gota d'água. O estopim para uma crise que ia ficar bem violenta. E olha só, no centro dessa crise, a gente tem duas figuras que são tipo água e vinho, totalmente opostas. De um lado está o Nabal, um cara rico, mas descrito como duro e mau. Do outro, a esposa dele, Abigail, que é o contrário, sensata e formosa. O contraste entre os dois é a chave para entender tudo o que acontece. Ok, então vamos entender o contexto aqui. Davi e seus homens estavam lá no deserto e, basicamente, eles serviram como uma espécie de muro de proteção para os pastores e rebanhos desse tal de Nabal. Ninguém mexeu com nada deles. Aí chegou a época da tosquia das ovelhas, que era um tempo de festa, de fartura, e Davi, muito educadamente, mandou os homens pedirem umas provisões. Era um pedido super justo, né? Uma forma de retribuir a proteção que eles deram de graça. E aí, veio a resposta do Nabal. E, gente, que resposta! Pura arrogância. Ele não só se recusa a dar qualquer coisa, como ainda insulta Davi, meio que fingindo que não sabe quem ele é. Quem é esse Davi? Essa recusa, essa ingratidão, foi a faísca que acendeu um incêndio. E a reação de Davi a esse insulto foi imediata e foi furiosa. A situação escalou de um jeito absurdo. O que era um simples pedido de comida virou uma promessa de massacre. 400. Pensa nesse número. 400 homens armados que Davi levou com ele. Ele não estava indo lá para conversar, né? Ele estava indo para a guerra. Esse número por si só já dá a dimensão da raiva dele. O juramento de Davi foi sem meio termo. Ele jurou que não ia deixar um único homem da casa de Nabal vivo até o amanhecer. O que estava em jogo era um massacre completo. E tudo isso por causa da estupidez de um único homem. Mas olha só que interessante. Enquanto um homem agia com arrogância e o outro com fúria cega, uma mulher decidiu agir com sabedoria. É aí que Abigail entra em cena. E ela não entra como uma vítima, não. Ela entra como uma estrategista, uma pacificadora. E o que é realmente impressionante aqui é a rapidez e a decisão da Abigail. Um servo conta para ela o perigo que está vindo e ela não perde um segundo. Ela não vai perguntar para o marido sem noção o que fazer. Não, ela assume o controle, prepara um presentão, uma oferta de paz bem generosa e vai ela mesma interceptar um exército de homens furiosos. Pense na coragem disso. Agora a gente chega no coração da história. E não é uma batalha de espadas, é uma batalha de palavras. Vamos analisar passo a passo como a Abigail usou a retórica para desmontar a fúria de Davi. É uma aula de diplomacia. A estratégia dela pode ser dividida em 3 passos, que são simplesmente geniais. Primeiro, ela assume a responsabilidade. Segundo, ela apela para algo maior, para o caráter dele. E terceiro, ela muda completamente a perspectiva dele, tirando o foco do agora e jogando lá para o futuro. O primeiro movimento dela é incrível. Ela chega, se joga no chão, na frente de Davi e fala basicamente, a culpa é minha. Ao fazer isso, ao assumir a responsabilidade, ela já quebra a hostilidade dele. E mais, ela valida a raiva de Davi, chamando o próprio marido de homem de Belial, ou seja, um imprestável. E essa palavra Belial é super importante aqui. É um termo hebraico que significa sem valor, perverso. Então, ao usar essa palavra, a Abigail está basicamente dizendo para o Davi, olha, sua raiva faz todo o sentido. Meu marido é exatamente esse cara horrível que você está pensando. Ela se alinha com ele em vez de tentar defender o indefensável. Uma jogada de mestre. Aí vem a virada de chave. Ela muda completamente o foco da conversa. Ela lembra o Davi que ele não é só um guerreiro qualquer querendo vingança. Ele é o futuro rei de Israel. E como rei, o massacre por uma ofensa pessoal ia ser uma mancha terrível no legado dele. Um peso na consciência para sempre. Ela faz ele pensar não na honra ferida do momento, mas na sua responsabilidade lá na frente. E funcionou. As palavras da Abigail acertaram em cheio.
A fúria do Davi, que parecia uma avalanche segundos antes, começa a se acalmar diante daquela demonstração de sabedoria e humildade. A resposta do Davi é simplesmente impressionante. Ele não só para tudo, como reconhece que a intervenção dela foi, na verdade, uma bênção. Ele agradece a Deus por ter enviado ela. Ele abençoa o conselho dela por tê-lo impedido de cometer um erro gigantesco. E assim, a crise acaba. Davi aceita o presente, ouve o que ela tem a dizer e a manda para casa em paz. O massacre foi evitado, e não foi pela força da espada, mas pela força das palavras. Mas calma, que a história não acaba aí não. A resolução desse conflito é só o começo de uma série de eventos assim super rápidos e dramáticos que vão mudar o destino de todo mundo. A partir daqui, tudo acontece muito rápido. Abigail volta para casa e conta para o Nabal o que ela fez. Quando ele entende o perigo mortal que eles correram, o cara basicamente tem um treco. O coração dele se amorteceu, como diz o texto. 10 dias depois, ele morre. Quando Davi fica sabendo, ele vê isso como uma justiça divina e, lembrando daquela mulher incrível, manda buscá-la para ser sua esposa. E ela aceita. Então, o que fica de lição dessa história toda? As mensagens são poderosas e super atuais, né? A gente aprende que uma resposta calma e inteligente pode apagar um incêndio, que humildade muitas vezes é a melhor estratégia e que pensar no futuro, nas consequências antes de agir no calor do momento, isso sim é sabedoria. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? No mundo cheio de conflitos, seja na política, no trabalho ou até dentro de casa. Onde é que a sabedoria da Abigail pode ser aplicada hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Como podemos usar essa mesma inteligência para resolver os problemas ao nosso redor? Vem pra EBD.